Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Talvez a iluminação não vai ficar muito boa, mas hoje eu preciso contar um testemunho que talvez edifique a vida de alguém. Senti desejo no coração de falar sobre isso agora e falar sobre recomeço, né? Como é difícil recomeço, né? Hoje eu voltei pra academia e senti o desejo de falar sobre recomeço. Então, às vezes a gente não entende certo tipo de coisa que acontece com a gente. A gente reclama, reclama e não sabe o porquê tá acontecendo tal coisa. E durante anos eu construí minha casa e foi tão difícil construir minha casa. Eu e minha esposa passamos por poucas e boas para conseguir construir nossa casa. E foi tão difícil. E aonde a nossa casa, onde nós tínhamos a nossa casa, onde nós temos a nossa casa, a qual está fechada hoje, sempre alagou. Toda chuva que dava um pouco forte, nossa casa alagava. E a gente sempre questionava, né? Por quê? O porquê disso, o porquê daquilo, por que nossa casa alaga, foi tão difícil. E aí a gente girou uma chave, cara, a gente precisa sair desse local. A gente precisa. Ah, mas a gente vai morar de aluguel, tendo nossa casa própria. Quantas vezes eu questionei minha esposa, ela falando, não, a gente vai. Isso é necessário para o nosso bem, para o bem dos nossos filhos. E eu relatei durante anos com isso. E até chegar um tempo que eu falei, minha família não tem que passar mais por isso. Minha família não tem mais que passar por isso. E a gente numa busca incessante por casa, difícil de achar uma casa com valor que daria pra gente pagar. E eu já tinha falado com um amigo, né? Eu falei, pô, tô procurando uma casa e tal, assim, eu preciso de uma casa. E ele falou, pô, não conheço e tal. E um dia passando por ele, como falei com ele de novo, ele falou, cara, eu esqueci, minha cunhada tem uma casa que tá lá parada, ela não aluga pra qualquer um, só aluga quando alguém indica, assim e tal, não sei o quê. Vou falar com ela. E falou com ela, a gente veio ver a casa e ela falou o valor antes da gente ver a casa. E eu falei, ah, cara, pelo esse valor, a casa com certeza não tá legal. Uma casa de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, pelo que ela tinha dito. Eu falei, esse valor não tá legal. Esse valor tá muito bom e a casa com certeza não vai ser uma casa legal. E a gente veio assim mesmo, né? Porque a gente estava procurando, era só mais uma casa que a gente ia ver, que talvez daria pra gente comprar, alugar. E a gente chegou aqui e a gente se surpreendeu. É uma casa que valeria o triplo do que a gente paga hoje. E a gente hoje tá vivendo numa condição de pagar aluguel, que a gente não podia, mas Deus abençoou o momento que a gente procurava. E nesse momento que a gente procurava uma casa, surgiu a oportunidade da gente abrir a nossa loja física, a qual a gente sempre pensou em ter uma loja física. Durante 3 anos a gente trabalhando na rua, fazendo entrega no porta a porta. Ainda continuamos fazendo esse trabalho de porta a porta. E a gente falou, ah, vamos tentar, vamos tentar. E o cara foi e ofereceu a loja pra gente. Cara, entra na loja, me paga daqui um mês, o primeiro mês é grátis pra você, vou te abençoar com esse primeiro mês. Então a gente tem que acreditar. Recomeço é difícil, é doloroso. A gente só precisa acreditar que Deus está no barco. Talvez você esteja passando por um momento de recomeço e está sendo difícil. Não foi fácil, não está sendo fácil para a gente, porque a gente abriu mão de uma casa que estava lá, nossa, tá lá, fechada, sem não tem como alugar. Tá lá fechada. Eu não vou alugar uma casa que alaga para alguém morar lá, perder tudo. Então a casa tá lá fechada, numa casa própria nossa que a gente construiu. Para mim é doloroso falar isso, mas ao mesmo tempo é confortador pelo Espírito Santo, porque ele tem suprido nossas necessidades. Talvez você tá com medo de começar algo novo, de fazer algo novo. Acredita, Deus está no barco. Talvez esse testemunho seja para edificar a vida de alguém. Alguém estava precisando desse testemunho. Crê que Deus pode fazer o impossível. Nós não podemos fazer nada, mas Deus pode. Acredite que Deus fará o impossível na sua vida.